boa doutrina, que alia fé, a razão, o espiritismo. Passados 149 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, esta e as demais obras de Allan Kardec continuam a convidar o homem para sua renovação moral através da essência dos ensinamentos de Jesus. Para darmos início à apresentação de hoje, convidamos para a nossa mesa o diretor da Associação Espírita Célia Xavier, Marcos Aurélio Machado, e o palestrante da noite, Carlos Alberto Braga Costa, da União Espírita Mineira. Carlos Alberto Costa é autor do livro Chico Diálogos e Recordações, obra que já está à venda na Secretaria da Casa. Chamamos também os dirigentes da reunião pública de terça-feira, Humberto Mourão e Maurílio Bertolassini, para compor a mesa. Neste momento, a companheira Geralda Reis irá orar por nós. Passamos com que a nossa luz alcance o nosso vizinho e assim por diante, formando um cristal de luz que gostaríamos alcançar. Este foi enviado por Jesus para clarear os caminhos que nos conduzem a Ele, Allan Kardec. Sabemos, querido amigo, que para nós é difícil ir onde você está. Você pode ir onde nós estamos. Compartilhar conosco essa noite de festas, que possamos sair daqui fortalecidos ainda mais na proposta de conduzir os nossos passos, sempre buscando como nosso orientador que conduz a Jesus. Muito obrigada, queridos amigos. Que as bênçãos dos ensinamentos que codificaste aqui tem sido para nós a sustentação. Nós queremos que, através de seja em permanência Jesus nos nossos passos, nas nossas iniciativas, neste aprendizado que temos captado com entusiasmo, com muita sabedoria. Nós te rogamos, ó Jesus, nós te rogamos, ó, a nossa anfitriã casa, que nos abençoe, não só aqui e agora, mas em todos os instantes da nossa vida, e de uma forma ainda mais especial e carinhosa, o nosso expositor da noite. Tenhamos condições de agregar em nós os ensinamentos que vamos ouvir agora, através desse companheiro que sabemos é um estudioso muito esforçado e que tem sabido levar em voz alta essa missão de ensinar e de nos ajudar a entender cada dia mais essa doutrina consoladora que tem nos... E agora com vocês, Carlos Alberto Costa, com o tema Estrutura Didática do Livro dos Espíritos. Amigos, generosos irmãos, que Jesus, nosso amado Mestre, possa nos envolver, Ele possa tocar os nossos corações nesse instante tão importante para a nossa jornada.
nesse momento em que sentimos, no fundo da alma, o acolhimento da misericórdia que se expressa com legitimidade nesta casa, coordenada pela nossa generosa sede, de sorte a sermos consolados, orientados e, acima de tudo, estimulados. Que possamos nessas vibrações fazer-nos crianças em Cristo, porque essa é a fórmula que Emmanuel nos ensina para vencer as nossas cristalizações, para rompermos as algemas que nos vinculam ao passado de lutas, no qual devem sustentar a nossa jornada atual, mas acima de tudo em nível de libertação. E para nos tornarmos crianças em Cristo, é válido relembrar que só assim poderemos ver o reino dos céus. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, os discípulos questionam Jesus sobre quem é o maior no reino dos céus. Ele chama uma criança, pede para que os discípulos a pusessem ao meio deles, e traz um versículo que é singular nesse momento em que estamos nos deparando de uma forma consciente com as leis que regem a vida. Ele se expressa assim: enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual à criança, não podereis ver o reino dos céus. Nesse mesmo 18º capítulo, por volta do 24º versículo, ele conclui dizendo que só os anjos veem a Deus, fazendo uma conexão plena, perfeita, didática com o capítulo 6 de Mateus, quando ele fala para o povo: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Portanto, é necessário limparmos o espírito da nossa alma, o nosso campo mental, laborarmos com simplicidade, desvestirmos então do homem velho, sem perder a conexão com ele, porque o religioso tradicional quer matar o homem velho. As religiões tradicionais querem apresentar para nós um passado pecaminoso. E nós estamos aprendendo com a espiritualidade que assim não é. Porque o que é o erro? Paulo de Tarso nos fala que quando eu não conheço, o que eu faço é lei. Mas quando eu conheço a lei, ela traz para a minha intimidade arroubos de lesões que hoje podemos entender como pecado. Quando nós nos equivocamos e percebemos o equívoco. Mas isso não pode ser mais o sinônimo de um inferno definitivo. Porque Deus é a expressão máxima de amor. Ele se expressa pela sua misericórdia quando diz no capítulo 1º do livro Gênesis de Moisés: e disse Deus: haja luz. E a luz é o amor que Jesus nos revela pela sua vivência para todos nós. E hoje, especialmente, no aniversário de nascimento do codificador da doutrina espírita, no dizer de Bezerra de Menezes, o discípulo fiel e verdadeiro, o precursor de uma era nova,
aquele que descerra a imortalidade da vida de uma forma simples, didática, apresenta-a para o povo. E hoje estamos comemorando 202 anos de nascimento daquele garoto, quando nasceu em Lyon, em 1804. Mas ano que vem também a família espírita tem outro motivo para comemorar. É festa nos céus do coração, porque estaremos comemorando o sexcentenário de O Livro dos Espíritos. São 150 anos de doutrina espírita codificada por ele. Porque a doutrina espírita nos revela as leis que regem a história espiritual de cada um de nós. Porque ela direciona para nós o estudo aprofundado acerca do Espírito. A doutrina espírita não tem a pretensão de estudar as leis da matéria que compete à ciência tradicional, mas ela traz para nós, de uma forma organizada, uma revelação que vem se expressando na nossa consciência há muito tempo. Porque na doutrina espírita nós vamos estudar os princípios, então, que estruturam essa nossa jornada em nível de sociabilidade, de relação. A doutrina espírita vem nos mostrar a importância da comunicabilidade dos espíritos, da interação das dimensões espirituais. Apresenta para nós uma escala de evolução, nos conta sobre o livre-arbítrio, apresenta a lei de causa e efeito, a influência que os espíritos exercem na natureza. Mas a doutrina espírita não estuda Deus, porque nos ensina os espíritos que falta-nos sentido. Mas o compromisso dela é estudar o espírito, mas não só o espírito em nível científico, a sua estrutura, a sua origem, mas principalmente o que tange a moralidade, os aspectos que nós precisamos de investir a partir então do conhecimento dessas leis, que vão se revelando a partir do Livro dos Espíritos de uma forma organizada. Porque todas essas leis, de alguma sorte, nós vamos lidando com ela ao longo do tempo. Porque a mediunidade não foi a doutrina espírita que trouxe. A mediunidade sempre existiu, porque Allan Kardec nos define que ela é uma faculdade inerente do homem. E nós, já com o auxílio de André Luiz, que representa, em nível doutrinário, obras subsidiárias, porque, diga-se de passagem, a partir do Livro dos Espíritos, nós vamos aprendendo com substância, com lógica, com racionalidade intuitiva e não racionalidade fria, a aprender a separar o joio do trigo. Porque a mediunidade nos oferece o tempo todo revelações. Agora cabe a nós, como nos alerta o evangelista João na sua epístola, que acreditar nos espíritos, todos nós acreditamos, mas é importante nós entendermos ou sentirmos, porque muitas vezes é intuitivo, se a racionalidade não nos auxilia, se os espíritos são de Deus. Porque se são de Deus, trazem verdades. E não, jamais, verdades sensacionalistas. Porque Allan Kardec também nos ensina que, dentro de uma classificação mediúnica, nós temos os médiuns profetas, aqueles que podem entrar no futuro. Como? Da mesma forma que se entra no passado. Porque o futuro e o passado são questões temporais. E a dinâmica espiritual pode nos projetar a visualizar acontecimentos que vão efetivamente definir algumas experiências nossas que já estão registradas na esteira do tempo. Mas é necessário verificar. Se tem um cunho sensacionalista, cuidado.
Porque Allan Kardec nos fala que é melhor rejeitar 9 verdades, ou 99, como queira a tradução, para aceitar uma mentira. Porque muitas vezes os espíritos dos processos mediúnicos são ardilosos para nos convencer. Falam coisas que nós gostamos. Entra no nosso campo mental para trabalhar aspectos da nossa intimidade, porque ele nos acompanha. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas, os espíritos, aqueles em necessidade, só se sensibilizam quando diz assim: eu estou acompanhando o dirigente da reunião, e realmente ele é sério. Mas muitas vezes eles acompanham alguns de nós que não temos compromisso com a moralidade, mas por estarem nos acompanhando, acabam percebendo o nosso cotidiano, o que nós fazemos. E aí, didaticamente, eles trazem, a partir de um médium que não consegue, porque está em sintonia vibracional com essas entidades que não estão conectados com a luz, encontram então o repositório para fazer situações que nos convencem, para nos derrubar lá na frente. Por isso, é importante, é imprescindível, é notório observar que tudo na vida deve ser regido pela nossa observação criteriosa, pelo nosso campo de racionalidade, vamos repetir, que tenha implementos da intelectualidade, mas não da intelectualidade acadêmica, da cognição que muitas vezes apreende um conteúdo, mas efetivamente esse conteúdo não é elaborado em nível íntimo para domar as emoções e sentimentos, projetando em virtudes. Então Allan Kardec, que quando completou 10 anos de idade, ele foi viver uma experiência singular, que tem expressões no dia a dia nosso da Casa Espírita e do movimento, porque ele foi estudar com um pai da Escola Nova, um companheiro que diz alguns autores espirituais que será reconhecido no tempo. O nome dele é Henrique Pestalozzi, aquele que trouxe, que organizou um processo fantástico de educação, que tem na base o amor e a intuição como as projeções para além da horizontalidade que o conteúdo cognitivo de qualquer lição efetivamente não consegue transportar para além. E até resumidamente, ele também, Pestalozzi, apresenta que em todo mecanismo de educação é necessário aliar o sentimento com a operação, com os sentidos. Então ele falava, é necessário educar a mente, organizar ou disciplinar as mãos para sentir com o coração. As mãos representando os sentidos. Agora, porque através dos sentidos físicos, tato, olfato, paladar, visão ou audição, é que nós nos interagimos com as dimensões materiais. Mas também nós vamos aprendendo com Charles Richer que existe um sexto sentido, que é a mediunidade, que Allan Kardec metodiza para nós em nível doutrinário, conforme na apresentação do Livro dos Médiuns. Ou seja, no sentido da mediunidade, nós também temos a oportunidade de lidar com essas forças para que o tesouro seja consubstanciado no coração e a taça do ladrão não pode roubar, tirar de nós. É o que mais ou menos o evangelista ou o discípulo Tiago fala para nós na sua epístola no capítulo 2. Ele diz assim, não é, dona Geralda? A fé sem obras é o quê? Morta. Aí nós, religiosos tradicionais, vamos fazer a caridade lá fora, que é justa, que é importante, mas a maior caridade que podemos empreender é aquela que vai estabelecendo valores em nível íntimo. Como? Pela experienciação. E jamais em apenas num circuito dialético, ou em estudos, ou em vivências, em experiências, não estaremos em condições de nos interagirmos, de nos relacionarmos. Então Allan Kardec foi trabalhar no seu psiquismo nessa escola, porque por mais que os avatares, os espíritos superiores desçam para nos auxiliar, no sentido didático, porque descer e subir é uma questão relativa, mas reencarnar necessitam eles de educadores, de amigos,
Porque a obra não pode ser depositada na mão de um só. Isso é tão verdade que depois que a doutrina espírita já estava codificada, Allan Kardec perguntou para o Espírito de Verdade: e se eu tivesse falhado? Qual foi a resposta dele? Outros estariam ou estavam preparados para realizar o que tu realizaste, porque a obra de Deus não pode ficar depositada na mão de um apenas. Então nós vamos entender que era uma família que efetivamente veio auxiliar, e no caso de Allan Kardec, reencarna junto com ele Pestalozzi, que foi seu professor, e uma figura ímpar, uma figura singular que nós jamais podemos olvidar, que era sua esposa, a querida Amélie Gabrielle Coudet, diga-se de passagem, era 10 anos mais velha que ele, uma figura ímpar, de uma sensibilidade e de um carisma e com um conceito educacional fantástico, e caminhou junto com ele nesse processo. Eu estou ampliando um pouco essa introdução porque é necessário que a gente entenda alguns aspectos que são fundamentais da doutrina espírita. Ou seja, a doutrina espírita se inicia no Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Espíritos não foi um livro escrito por Allan Kardec. Ele mesmo assim o afirma, conforme um texto que nós fizemos questão de separar, quando diz assim, sobre o livro: este livro é o repositório de seus ensinos, dos Espíritos. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Olha que beleza! A missão de o publicar. Vocês sabem o porquê do nome Allan Kardec, ou do pseudônimo? Porque sabemos que o grupo é inteligente e estudioso, mas vale lembrar que o seu nome de batismo era Hipólito Leon Denizar Bail. Ele já havia publicado como educador, porque revolucionou o ensino na França, na época. Ele já havia publicado 21 obras pedagógicas. Ele só foi se deparar com o fenômeno mediúnico com 54 anos de idade. Quando na França havia os fenômenos da mesa girante, né, das mesas que dançavam. E quando fala mesa girante, a gente acha que é uma mesa mais ou menos do tamanho como essa. Mas era uma mesazinha de vinho, enfim, que havia um processo mediúnico ou anímico de magnetização, porque o médium, seja ele intermediário ou não, através das suas ondas psíquicas, que são elaboradas ou enovelando-se com o fluido vital que o médium possui, ele pode interferir na matéria, porque ele está lidando com uma matéria mais sutil, mas essa matéria mais sutil ela pode se materializar e de uma certa forma interceder na matéria mais, vamos dizer assim, mais consubstanciada, mas no nosso diapasão. Então Allan Kardec falou assim: eu vou assistir uma sessão como essa, eu vou perder meu tempo. Por quê? Allan Kardec não era médico, como alguns costumam dizer, mas ele era cientista, homem da ciência. Ele era da escola de Mesmer, ou da escola mesmeriana, que estudava essa questão dos fluidos. Mas ele tinha um amigo, o senhor Fortier, uma figura séria, austera, estudioso como ele. E o senhor Fortier bateu tanto na tecla para ele assistir a sessão das mesas girantes, que um dia ele falou assim: olha, eu só vou se as mesas começarem a falar. O senhor Fortier pensou: ele está brincando comigo. E o senhor Fortier continuou assistindo às sessões na casa da senhora Cleide Maison, até que um belo dia eles foram descobrindo, porque todo o processo acaba que nós vamos elaborando, nós vamos aprimorando a forma de agir, de conduta, de procedimentos. Eles foram descobrindo uma forma em que as mesas davam respostas a perguntas elaboradas. Então o seu Fortier pegou gancho. Agora eu pego o professor e falo: as mesas, professor, falam. E a resposta didática do pedagogo foi da seguinte forma: querido Fortier, para uma mesa falar, é necessário que ela tenha cérebro.
um fluido nervoso e pouca. Mas elas estão falando. E escutar isso do Senhor por dia para ele foi extremamente importante. E para simplesmente atender um amigo, ele resolve aí. E então ele chega e vai se deparar com um fenômeno de inteligências atuando na matéria, que poderia ser de encarnados, mas as respostas eram dadas com muito mais conteúdo do que as perguntas formuladas. Então ele começou a avaliar a inteligência daqueles que participavam daquelas sessões, que na maioria eram pessoas frívolas, porque as perguntas eram: ou eu caso ou eu compro bicicleta, alguma coisa parecida. E as respostas vinham: para comprar a bicicleta você tem que adquirir o equilíbrio, a sabedoria para pedalar. Para casar você tem que ter a sabedoria para escolher, para definir, para planejar e para levar a obra até o fim. É apenas uma didática para a gente entender o que é uma resposta mais elaborada. Então ele se curva ao fenômeno e então ele vai se deparar com a realidade do mundo espiritual, que, como ele afirma, por serem espíritos, eu identifiquei que eram almas daqueles que morreram. E se essas almas daqueles que morreram eram tal qual quanto antes de morrer. Quer dizer, por morrer, você não adquire sabedoria plena, ou você não regride. E lá no plano espiritual existem aqueles que são mais inteligentes, menos inteligentes. Então, analisando, ele percebeu a beleza de um universo que se ampliava. Então, meus queridos amigos generosos irmãos, é importante abordar esses aspectos para que a gente entenda que iniciar na doutrina espírita não pode ser diferente de passar por um portal utilizando de uma chave que é o portal que representa para nós o amor em Jesus. A porta. Foi ele que se definiu assim no capítulo 10 de João. Eu sou a porta das ovelhas. Doutrina espírita é para nós o quê? A chave para passar no portal. Os nossos anseios, os nossos sonhos, a nossa felicidade está depois dessa porta. Não está na porta, está depois da porta. Porque depois da porta nós só vamos encontrar o Pai Celestial. Porque a porta é o patamar máximo que traz a referência do Senhor. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é Deus, mas Ele é, conforme a narrativa do 32º versículo do capítulo 8 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a didática que apresenta para nós a libertação. E coube a Allan Kardec, então, depois de se envolver com o magnetismo espiritual, com as reuniões mediúnicas, com aqueles que lidavam com esse fenômeno em várias partes do mundo, que tinham a inteligência de elaborar perguntas, porque todas as perguntas do Livro dos Espíritos, alguns dizem que foram escritas por Kardec, e ele disse que não foi. Muitas delas sim. Algumas ele teve que reelaborar, dar uma sequência lógica, para, por exemplo, fundamentar uma obra que na sua primeira edição tinha em torno de 532 perguntas. Já na segunda edição foi editada com 1019 questões, ou notas, ou tópicos, se posso abordar assim, porque nem todas as questões do Livro dos Espíritos são perguntas. São 1019 que ele organizou de forma que, na primeira parte, nós vamos encontrar. Antes da primeira parte eu não posso. Eu estou igual um iniciante espírita que dizem para ele: o Livro dos Espíritos é o portal. Como aconteceu comigo.
Peguei o livro dos Espíritos. Estava com tanta curiosidade que a primeira coisa que eu fiz foi pular a introdução, prolegômenos, para cair na primeira pergunta. Primeira pergunta, primeira parte, fiquei meio perdido. Contando a história pessoal, não deve, mas hoje eu falo, com permissão de Célia. Vamos logo para a segunda parte, porque é o momento que nos interessa, porque me disseram que eu era médium e cheguei dentro da casa espírita empolgado. Sou médium. O único referencial que eu tinha era Chico. Se ele fez 450, por que eu não posso chegar próximo? Aí muito tempo depois eu fiquei decepcionado. Porque aquele arrobo de felicidade minha, me disseram que eu era médium. Allan Kardec me decepcionou porque ele fala no livro dos médios que todos somos médiums. Ai, que vantagem. Mas para mim foi importante. E olha, um parêntese, é um carinho que eu tenho com os nossos irmãos da outra religião, da Umbanda. Porque a Umbanda não é espiritismo, uma outra religião, como o candomblé, como o catolicismo, como o protestantismo. Por isso não existe espiritismo kardecista. Isso é um pleonasmo. Espiritismo é espiritismo. Ok? E médium espírita pode até conceituar. Porque nós temos médiums católicos, nós temos médiums protestantes, nós temos médiums umbandistas. Mas eu frequentava o terreiro também. Minha tia fala até hoje que eu bato tambor. Mas era um tambor abençoado. Porque a primeira vez que eu entrei lá, eu fiz um tratamento. Ele cuidou de mim. Depois de muitas sessões, eu disse: meu filho, Jesus te abençoe no seu caminho, não é aqui não. Eu não, onde que é? É lá onde tem mesa branca. Lá vai eu caçar mesa branca. Observem bem a sabedoria e o planejamento e a seriedade dos terreiros daqueles que são bem orientados. Mas voltando, pulei para a segunda parte do livro dos Espíritos. Vai falar de atividade, vai falar de influência dos Espíritos. E deixei de lado os pontos que são mais importantes da doutrina. A introdução do livro dos Espíritos, que é o resumo da doutrina espírita. No item 8º, me recordo do benfeitor, Allan Kardec escreve sobre a importância de estudar a doutrina espírita. Porque estudar a doutrina espírita é mergulharmos no princípio fundamental, na sua unidade. E se todos os espíritas assim o fizessem com seriedade, e não apenas buscando intelectualismo doutrinário, porque infelizmente isso existe. Eu costumo falar para os jovens assim: vocês sabem o que está escrito na pergunta 459 dos Espíritos? Aí os meninos: eu também sou menino. O que? Influem os espíritos em nossas vidas? Aí os meninos ficam assim: e aí? Mais do que imaginais, de ordinário que são eles que me dirigem. Aí os meninos olham e falam assim: nossa, sabe tudo, ele decorou o livro dos Espíritos. Só sei essa pergunta, porque são 1019. E alguns posam como se decorasse tudo. E diga-se de passagem, decorar efetivamente não define conhecimento, porque está trabalhando no plano periférico. Você sabe o que está inserido na pergunta 23 do livro dos Espíritos? O que é o Espírito? Resposta: princípios inteligentes do universo. Pergunta 76. Quem são os espíritos? São seres inteligentes que povoam o universo e estão em toda parte. Aí eu costumo também falar para os meninos assim: gente, eu sou jovem. Eu falo assim para eles: o que é o espírito? Aliás, o que está escrito na pergunta 23? Aí os meninos, num arrobo de intelectualismo e querendo mostrar que sabem: o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Não é isso não. Está escrito. Abre o livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Está escrito. Allan Kardec falou, não é isso. Agora esquece Allan Kardec, esquece o livro dos Espíritos. O que é o Espírito? Ele pirou, ficou louco. O Espírito sou eu. Perceberam? Porque se eu ficar na periferia da letra, eu estou estudando o outro espírito. E não estou mergulhando na essência efetiva, que é a minha realidade. Então, estudar o livro dos Espíritos, eu estou
fazendo um curso de autoconhecimento. Por isso é que é necessário que as revelações cheguem de uma forma gradativa. Antes, todos os aspectos que estão inseridos no Livro dos Espíritos, de alguma sorte eu aprendi esses conceitos em outras doutrinas. Quantas vezes não fomos católicos, protestantes, budistas, ateus, graças a Deus, porque minha mãe fala, eu sou ateu, graças a Deus. Experiências num plano de elaboração mental. Porque Emmanuel vem nos falar nas entrelinhas, e tem muito espírita que não entende isso. Chico, no programa Pinga Fogo, é questionado sobre a formação do mundo. E de algumas sortes já leram o livro sobre o programa Pinga Fogo? Aliás, a Federação, em parceria com uma empresa de vídeo, eu tive a oportunidade de assistir o lançamento do Pinga Fogo, relançou o Pinga Fogo. Gente, é um verdadeiro curso de espiritismo ver Chico falar, dando resposta à sua doutrina. O Chico, nas entrelinhas, fala o seguinte, que quando a humanidade tiver maturidade, nós vamos ter condições de mergulhar no simbolismo do Antigo Testamento. Nós vamos ter condições de mergulhar no Apocalipse de João. Por quê? Será que é um livro que foi escrito com tanta sabedoria simplesmente para ser uma história de um povo? Não. O próprio Emmanuel já nos dá uma dica que Adão representa a raça adâmica que chegou para povoar esse planeta por volta de 5.000 anos, didaticamente, antes do nascimento de Jesus, que reencarnou da constelação de Capela, 4 grandes raças, lembram? Estudaram o livro A Caminho da Luz? A raça dos hebreus, para trazer a ideia do Deus único, a solidificação da família. Essa é a missão dos hebreus. A raça, a família, a tradição, os hebreus que trouxeram. Os hindus que trouxeram o misticismo. Os egípcios, a elaboração intelectiva e a mediunidade. E por aí vai. Então nós vamos observando fatos importantes que vão definindo o quê? Que Moisés trouxe a primeira revelação? Sim. Jesus a segunda? Incontestavelmente. Mas a doutrina espírita é a terceira? Sim. Mas durante toda a história da humanidade nós fomos recebendo essas revelações de uma forma mínima, gradativa, pelas experiências. Então, quando Allan Kardec reúne todo esse conteúdo, didaticamente, ele percebe o seguinte, que a doutrina espírita e o Livro dos Espíritos, aquelas perguntas que trata de Deus, da criação, da matéria do espírito, ou da origem do espírito, deveria ser a base fundamental, e por isso a primeira parte. A segunda parte é o que efetivamente toca a operacionalidade do espírito. Por isso ela foi intitulada Do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, onde nós vamos estudar a encarnação, a reencarnação, a desencarnação, conforme eu já disse, a mediunidade, a influência dos espíritos, livre-arbítrio, causa e efeito, a influência dos espíritos em nossas vidas, não é? E por aí vai. Para que efetivamente, após pesquisarmos esse conteúdo, por análise, nós temos que efetivamente trabalhar as questões que vão tanger o futuro. Porque não adianta eu ficar estudando espiritismo sem visualizar o que eu vou fazer amanhã. Porque senão será mais uma matéria. E Allan Kardec percebe o seguinte, que esses aspectos científicos, eles precisam de uma conotação moral, ou religiosa, como queira. Não religião conforme os homens entendem, mas a religião no sentido essencial. Porque religião vem do relicare, é religar, é reconectar com aquele que nos lançou na obra magnânima da criação. Por isso é que ele vai escrever a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é intitulada Das Leis Morais. E essas leis morais, diga-se de passagem, elas se subdividem em 3 partes. Aquela primeira parte que vai tratar
é buscar cola aqui para não perder o ensejo, porque esse ponto é de extrema relevância para nós. As leis morais elas subdividem em 3 partes. O que é a lei moral? Quais são as leis morais? Como praticar as leis morais? São 3 perguntas. O que é a lei moral? Alguém quer arriscar? O que é lei moral? O nosso coordenador disse que de vez em quando o povo pode participar. Eu posso beber água? Como que nós podemos definir a lei moral? Eu vou beber água, gente. Misericórdia. Falaram para vocês. O que é a moral? Algum jurista presente? Quem quer conceituar a moral para mim? Dona Geraldo, me ajuda. A nossa mãe do coração lá da União. Fala, Dona Geraldo. Eu acho que moral é a regra do bem. Nossa, a senhora foi até fiel ao texto. É a regra, exatamente. É a regra do bem viver, a conduta. Não é isso? E é interessante porque ela, se apresenta para nós de que forma? Pela nossa consciência. Diga-se de passagem, é a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. E a questão é assim formulada: aonde está escrita a lei divina? Eu gosto. A gente que vai estudando o Evangelho na base do miudinho, a gente vai aprendendo a prestar atenção nas mínimas coisas. Kardec não pergunta assim, aonde estão escritas as leis divinas. É onde está escrita. Quer dizer, ela é una. Ela é única. Por quê? Único é o Criador. Ele não é Deus único, Deus Pai, Criador de todas as coisas. Ele não poderia ter muitas leis, porque senão, efetivamente, o universo estaria sujeito a oscilações, a mutações. Na realidade, toda a evolução visa a adequação da vivência da lei. Por isso é que o Paulo fala: quando eu não conheço, o que eu faço é lei. Mas ao conhecer a lei, o pecado habita em mim. O pecado, meu Deus, o que é isso? É o inferno? É o abismo? É o umbral? Não é isso que ele está falando. O pecado habita em mim no sentido justiça. Eu já sei. E apesar que tem uma coloração de sombra, uma conotação de sombra, nós vamos percebendo que na questão atemporal da vida, da evolução, não existe sombra. Porque na gradação da luz, ela invade todas as dimensões. Portanto, registrada de formas das mais variadas. Então, onde é um buraco negro, não tenhamos dúvida que existem aspectos da penetração da luz. E disse Deus: haja luz. Ele foi peremptório e a luz foi feita. Lá na frente, quando a gente vai estudar a evolução, nós vamos percebendo que aí é que ele vai, nos movimentos de Moisés, um iniciado egípcio. Sabem dessa história? Um dia vai ser uma palestra, o coordenador vai convidar alguém com autoridade para falar sobre isso. Mas ele foi iniciado, ele sabia que quando Deus falou assim: vamos fazer a partir de agora dia e noite, ele já estava entrando em processo de gradação dessa luz, de organização didática. Porque para mim entender luz, eu só entendo a luz mergulhada na treva. Agora, quando eu quero permanecer na treva, eu posso ser um peixe cego mergulhado no oceano de luz, que eu não vou ver luz. Agora, quando o peixe resolve adimensionar as suas percepções, conforme a ciência vai nos mostrando, ele aguça os outros sentidos. E de alguma sorte, ele se enebria, ele se alimenta, ele se teleguia em qualquer dimensão do espaço aquoso no qual ele permanece. Então, observem bem como que nós projetamos a vida. Porque muitas vezes eu vejo a sombra no outro, mas na realidade essa sombra é expressão da minha visão e não efetivamente da visão dele. Porque de repente ele pode estar numa boa. Está ele lá na praia, abre sombrinha, fecha sombrinha, toma água de coco, entra no mar, volta para... Gente, praia é pão
demais, nós vai sair uma semana dando cansado. E ele está lá há 40 dias, numa festa, e eu estou assim, gente, eu estou doido para ir embora, eu tenho que trabalhar. Aí o espírita vai para a praia, leva uma sacana de mim. Chegar lá no terapeuta, eu vou estudar. Isso são aspectos. Hoje, de vez em quando, deixa os livros. De vez em quando é bom a gente relaxar. Mas muitas vezes nós estamos projetando as nossas necessidades em função de uma consciência que já apresenta o seguinte: você já veio para essa praia e não foi 40 dias não, foi 3 anos e meio, abriu o sombrinho e fechou o sombrinho, agora é a hora de operar. São os arroubos, os anseios de sutilizar. Só que aí a gente empreende um caminho que muitas vezes não é efetivamente o que vai nos alimentar, porque o que o alimenta o espírito é a felicidade, a sinceridade, a simplicidade, é o contato, é o prazer de ordem superior, é a dinamização das virtudes. Quem? Não é um processo de sacrifício, não é um processo que macera. O doutrina espírita não vai trazer uma proposta de uma reforma íntima à base do chicote. E olha que há expositores por aí que fazem belas palestras sobre reforma íntima. No final sai todo mundo com o lombo todo torto e doído de tanta chicotada, porque é tanta conta para pagar. Meu Deus, manda promissório o tempo todo. Evolução não é para pagar nada. Evolução é para a gente aprender a amar. E desespero para encaixar no concerto aqui agora, conforme a orientação. O amor cobre a multidão dos pecados. Sabemos que o que foi feito está registrado, mas eu vou ficar prestando atenção em sombra? Eu tenho que buscar a luz, porque Jesus disse: andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Olha que beleza. Então, as leis morais, efetivamente, se apresenta em nível na nossa consciência. Agora, quais são as leis morais? As leis morais estabelecem os deveres. Prestem atenção quem quiser anotar. Estabelecem deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Aí nós vamos perceber Allan Kardec fazendo então um estudo sobre os 10 mandamentos de Moisés. Observem bem, primeira revelação com Moisés, a terceira revelação com Allan Kardec. Nas leis que definem os deveres do homem para com Deus, nós vamos encontrar nas leis morais 2 leis para com Deus: a lei de adoração, no momento que Dona Geralda fez a prece, nós temos que adorar a Deus, e adorar a Deus não é uma proposta evangélica, uma proposta extremamente, como é que eu digo, tradicional. Adorar a Deus é amá-lo, e amá-lo, amar a vida. Eu sei que existe um Criador, intuitivamente a fé ela é inata do ser. Por isso é que nós vamos aprender nos primeiros movimentos da primeira parte dos Espíritos que educação não traz ideia de Deus, porque o índio tem ela inata nele, é intuitivo. Só que esse Deus que antes nós imaginávamos, aquele velhinho julgando justos e injustos, esse Deus está dentro de nós, porque senti-lo eu sinto através das suas obras, enamorado com ela, aprofundando nela, admirando ela. Mas nessa adoração eu posso pedir também, eu posso louvar, enfim. Adoração é uma das leis mais importantes dessa nossa relação com Deus. Nós aprendemos a orar. Sim, orar é conversar com Deus. Agora talvez nós estamos no momento de aprender a segunda parte, a meditar. Porque se orar é falar com Deus, meditar, diz Buda, é escutar a voz de Deus na sua intimidade. Escutar a voz de Deus nós escutamos quando estamos harmonizados com a vida. Harmonizados mesmo que seja num determinado momento, porque no resto é só estresse, é só correria. Mas se há momentos, aprenda a valorizá-los.
discipliná-los, operacionalizá-los e fazer com que eles sejam mais presentes. Mas é interessante porque a outra lei para com Deus é a lei do trabalho. Precisa de dizer, muito tempo não nos permite, mas eu posso trazer um versículo que nos auxilia em Jesus quando afirma: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Aí nós vamos encontrar a lei para consigo mesmo. Nas leis morais, para consigo mesmo, nós vamos encontrar 3 leis. Reprodução. Precisa de dizer da importância da lei de reprodução? Gente, século XXI, as cegonhas perderam o emprego. Conservação, base da vida. Amar ao semelhante, Jesus coloca como um primeiro ponto. Porque didaticamente ele sabe que nossa tendência é o narcisismo no bom sentido. Mas à medida que nós formos compreendendo a essência do que ele nos ensinou, nós vamos entender que primeiro precisamos nos amarmos. Porque se não nos amarmos, qual é a nossa competência para amar o semelhante? Meditemos, porque isso vale um estudo. E por fim a destruição. A destruição ensina os espíritos. Não. A destruição é um processo de transformação. Muito obrigado. Começou a entrar os médiuns de sustentação para me ajudar, porque senão o tempo não permite. Vamos lá. Para consigo mesmo. Já foi. Agora para com o próximo. Quem me ajudou, continue ajudando. Quais são as leis que vão estabelecer a relação para com os deveres para com o próximo? Rápido. Sociedade. É possível evoluir lá no Tibete? Não tem problema. Se quiser reencarnar lá, orar pelo equilíbrio do cosmos, do planeta, pode ir, não tem problema. Mas não tenha dúvida que é treinamento para orar lá na Praça 7. Ou na Silva Lobo, na Avenida Amazonas, onde vocês queiram. Lei de progresso. Evolução. Lei de igualdade e liberdade, ele se inspira nos princípios que não foram vivenciados pelos revolucionários. Mas a intuição dos homens, apesar da guilhotina do terror, trouxeram uma proposta magnânima: liberdade, igualdade e fraternidade, ou fraternidade como queiram. E por fim, nós vamos encontrar uma lei que vai resumir todas as outras, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Vamos encontrar, para fechar a terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei que é da perfeição moral, que vai responder como praticar as leis morais. E nessa perfeição moral, nós vamos encontrar um maravilhoso texto que fala sobre o homem de bem. É aquele que vive efetivamente o que a consciência se apresenta como rota, como roteiro seguro. E aí Allan Kardec pensa o seguinte: muito bem, filosofia, a primeira parte, ciência, a segunda parte, a terceira parte, a parte moral, né, a questão moral. Mas é necessário dizer que precisamos de estudar as consequências de aplicar a trilogia ou não aplicar a trilogia. Então ele escreve a quarta parte intitulada Das Penas e Gozos Futuros, na Terra ou no Espaço. Mas o nosso pedagogo de Lyon, que tinha como referencial Jesus, aquele que veio para os simples, que veio para o povo, que veio para quem estava doente e necessitado. E Jesus não veio para a multidão. Ele cuida da multidão porque é o governador espiritual do planeta. Mas Jesus atende à individualidade, porque ele espera que a individualidade emerja da multidão, porque a multidão não pensa. A multidão engole e faz. E dizem os entendidos que quem segue a multidão jamais será seguido por ela. Então nós estamos
envolvidos por uma onda que nos consome, que precisamos de adquirir a capacidade de vencer a multidão. Mas repetindo, só venceremos a multidão quando escutarmos a voz do pastor, que nos fala eternamente, conforme a narrativa de Mateus no capítulo 11, no 28º versículo: vinde a mim, todos vós. Ele chama todos, mas ele sabe que da multidão só saem as individualidades. Porque para subir o monte, para carregar a cruz, é o momento do testemunho, é o momento glorioso, é o momento do despertamento, é o momento em que nós estaremos alçando os cismos da luz. Ele o fez uma vez, mas nós temos que se ingrar nesse mar da vida por muitas vezes nesse testemunho. Por isso que ele permanece entre a terra e o céu, para revelar os céus como uma proposta magnânima, mas os seus braços se estendem para acolher as ovelhas e dinamizá-las na horizontalidade da vida, das relações, do trabalho na terra. Porque não se ascende aos céus sem trabalhar na terra. Porque a evolução não se dá no plano espiritual, a evolução se dá na terra. Jesus, no capítulo 17 de João, ora para ou pelos discípulos a Deus. Em vários momentos ele agradece a oportunidade, mas fala assim para o Pai: Senhor, não vos peço que os tire do mundo, rogo que os livre do mal. Ele falou para os discípulos que não os deixaria órfãos, que estaria com eles o tempo todo. Então ele pede para o Pai forças, porque ele tinha também dito para os discípulos: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Crede, tenha fé, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, conforme ele encerra o capítulo 15 de João. Eu venci o mundo. Emmanuel nos ensina, ele não disse que venceu no mundo, porque vencer o mundo não é ascender para a glória da imortalidade, e sim ser atendido na egolatria que ainda enxameia a nossa jornada. Então Allan Kardec, numa roda de intuição que só os avatares possuem, no âmbito superior, ele resolve trazer a doutrina espírita para o povo e explicá-la e dinamizá-la, porque ela não poderia ser de propriedade de poucos, para que não se elegesse novamente as castas, a cúria, o poder, porque a doutrina não é de Allan Kardec. A doutrina então não pode ser dos homens, a doutrina é dos espíritos. Ela não é propriedade da terra, ela se manifesta exuberante o tempo todo, do céu para a terra, e compete a nós ascendermos para o céu para assimilar as suas bases lúcidas, que lucificam e que projetam a nossa libertação verdadeira. Então, ele busca no livro Luz e disseca-o e explica-o em 4 outras obras. Ele pega a segunda parte científica do mundo espírita e escreve o Livro dos Médiuns, a parte do laboratório da doutrina espírita, porque a mediunidade é laboratório. Precisamos de colocar em prática. E quando eu falo mediunidade, queridos amigos do século XXI, não estamos preocupando em o espírito trazer livro, ou se o Emmanuel está reencarnado ou não está reencarnado, ou se isso para nós é detalhe, porque nós já temos um acervo de informações que a gente não conhece. Para que nos preocupar com tantas inovações que não inovam nada, que escrevem, que vendem capas maravilhosas, mas que não atingem a essência das pessoas? Estudemos, e quando eu falo mediunidade, é a mediunidade da vida, porque todos somos médiuns, todos somos discípulos, todos estamos nos candidatando a alçar os voos da imortalidade.
E então ele escreve para a terceira parte das leis morais do Evangelho segundo o Espiritismo, e para a quarta parte das penas e gozos ele vai escrever o céu e o inferno. E por fim, ele traz para nós o livro A Gênese. O primeiro livro de Moisés foi Gênesis. Moisés escreve em Pentateuco. Os exegetas apresentam para nós os 5 principais livros do Novo Testamento. E Allan Kardec traz para nós o Pentateuco, que fecha o ciclo das revelações e apresenta para nós o Apocalipse a definir: ide, meus filhos, porfiai pela porta estreita. Porque Allan Kardec foi o médium. O Allan Kardec foi aquele que recebeu do Espírito de verdade a missão ímpar, inigualável de contar para todos nós para onde nós temos que caminhar, com simplicidade, com amor, com paciência, sem pecado, sem culpa, mas com a paz no coração. E o meu abraço vou deixar a estes corações generosos que tiveram a paciência de nos escutar, trazendo o 21º capítulo do Evangelho de João, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: Pedro, amas-me? Ele responde: sim, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, me amas? Sim, mestre. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me? Sim, mestre. Já te falei por 3 vezes. Apacenta o meu rebanho, Pedro, que precisa do amor do Pai. Allan Kardec calou a própria voz para que o Espírito de luz da verdade encerrasse o nosso futuro. Apacentemo-nos para a eternidade do amor que nos aguarda. Muito obrigado, meus amigos. Com as vibrações dessa magnífica palestra, desse encerramento que toca tanto o nosso sentimento, nós agradecemos ao nosso companheiro Carlos Alberto Braga Costa, por essa oportunidade especial em nossas vidas. Eu gostaria de lembrar, inclusive, que tem na nossa livraria o livro que foi escrito por Carlos Alberto Braga Costa, que é o livro Chico, Diálogos e Recordações. E com essas vibrações, eu desejo que vocês tenham um retorno feliz para os seus lares e que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, uma boa noite.